Olá pessoal, bom dia, espero que todos tenham tido um final de semana abençoado. Estes serão os temas do nosso primeiro vídeo desta segunda-feira. Ontem à noite, super live histórica da família Bolsonaro. Hoje pela manhã, operação da Polícia Federal contra o Carlos. Uma infinidade de narrativas, pessoal, mas só aqui vocês encontram a verdade. Antes disso, apenas um tema. Vejam aí a notícia no canto da tela. Ministério dos Transportes envia notificação no valor de 25 bilhões de reais à Vale, que é uma empresa privatizada desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso. Semana passada, tivemos aqueles boatos, de que o Lula estava tentando emplacar o Manteiga, seu ex-ministro, na presidência do Conselho da Vale. E aí a empresa perdeu 39 bilhões de reais em valor de mercado. E aí, logo na sequência, vem essa notificação aí bilionária, Vejam essa outra notícia aí no canto da tela de 2017. Na época, o Renan Calheiros queria assumir o comando da Vale, queria botar os tentáculos dele por lá e comandar a Vale. Repetindo aqui, independente dela ser uma empresa privatizada, Mas qual a conexão entre os dois fatos? Muito simples. O ministro dos Transportes atual é o Renan Filho. Filho de quem? Do Renan Calheiros. E aí vocês percebem como a velha política, como esse governo do PT realmente é um câncer. Todo governo do PT é, e esse é apenas uma repetição de práticas antigas que nunca serão esquecidas pela esquerda, Agora vamos lá, galera, vamos falar a respeito da live de ontem e também do que está acontecendo hoje. De antemão, para vocês entenderem aqui, toda essa história de que encontraram um laptop da ABIN na casa, junto com o Carlos, que está em Angra dos Reis, lá onde eles realizaram a live ontem, tudo isso parte de uma afirmação da pseudo-jornalista Daniela Lima, que logo depois, na mesma matéria, diz que a PF não confirma essa informação. Ou seja, eu vou inventar uma história, vou colocar na conta do sigilo da fonte, e pronto. Aí no vácuo todo mundo vai atrás e isso é transformado em verdade absoluta pela turba esquerdista. Mas eu vou trazer as provas para vocês daqui a pouco. Ontem tivemos a live. Gente, um sucesso estrondoso. Semana passada, foi semana passada, o Lula disse que ia cancelar as lives porque ninguém assistia. Menos de 200 mil pessoas simultaneamente assistindo as lives do Lula, mas não eram menos de 200 mil pessoas a cada live, não. Somadas todas as lives num período de 6 meses. Aí chega lá o Bolsonaro, junto com o Flávio, o Eduardo e o Carlos, e colocam simultaneamente quase 450 mil pessoas. A live apenas no canal do Bolsonaro no YouTube já foi assistida agora, tem 2 milhões de visualizações. Esse foi o cara que perdeu. O cara que ganhou teve que cancelar suas lives porque ninguém assistia. Onde foram parar os 60 milhões de eleitores do Cachaceiro da República, Como a gente já tinha adiantado aqui, pessoal, acertei tudo, Dizem que eu erro bastante, As pessoas só lembram da desgraça, do erro. Do acerto ninguém lembra. O Bolsonaro falou, o Flávio, Eduardo e o Carlos, a respeito da política local. Como encontrar ali as pessoas que realmente defendem nossos ideais. Estamos em ano de eleições municipais, então a gente tem que focar nisso para ganhar o maior número possível de prefeituras, desde as grandes capitais até os municípios pequenos também. Então foi uma verdadeira aula de como fazer política em se tratando de conservadorismo. O presidente falou a respeito do caso da ABIN também, explicou detalhe por detalhe como isso era uma narrativa, continua sendo uma narrativa. Falou sobre o caso Marielle também, em detalhes, mas é aquilo, pessoal? Com o jornalismo brasileiro, a narrativa sempre prevalece em detrimento da verdade. No final das contas, é inegável que foi uma live histórica que coloca uma pulga atrás da orelha das pessoas que não conseguem mais entender como uma pessoa como Bolsonaro, que perdeu a eleição, bota 450 mil pessoas simultaneamente assistindo a sua live, por onde passa é bem recebido, bem tratado pelas pessoas,
Viaja em voos comerciais, sempre bem recebido também. É claro que vai ter um ou outro petista ali vaiando, chamando de genocídio, aquela bagaceira de sempre, mas, no geral, né, ele é sempre bem recepcionado, enquanto isso o outro não pode colocar o pé na rua, não tem mais live porque ninguém assiste, enfim. São mistérios, né, que acontecem no Brasil. Agora vamos falar aqui a respeito da operação, que deve ter sido uma coincidência, né, pessoal? No dia seguinte a essa live estrondosa, sucesso estrondoso, aí tem uma operação da Polícia Federal contra o Carlos Bolsonaro e assessores. Vejam só isso que eu vou trazer para vocês antes de contextualizar, tá? Foi apreendido um laptop da ABIN na casa de um ex-servidor da ABIN que não era concursado, ele era um militar, foi levado para a ABIN como comissionado pelo Alexandre Ramagem, e aí encontraram um laptop da ABIN na casa do militar. Meu Deus, que absurdo, isso aí não pode. O detalhe é que a esposa do cara é servidora da ABIN, concursada. Né? Vejam só que loucura. Agora eu vou trazer para vocês aqui algumas informações para vocês entenderem como a esquerda trata essa questão da inteligência, tá? E aí vocês vão perceber que é mais um capítulo daquela história, acuse-os de fazer o que você faz. Quando a Dilma sofreu o processo de impeachment e o Michel Temer assumiu a presidência, ele recriou o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, né, que tinha como ministro no governo Bolsonaro o Augusto Heleno. Por quê? Porque a Dilma tinha dissolvido o GSI. A ABIN sempre esteve subordinada ao GSI. Ao dissolver o GSI, a ABIN passou a ser subordinada à Secretaria de Governo da Dilma. Vejam aí, pessoal, não é o primeiro parágrafo da matéria, tá? Por isso que tem esse além disso, que parece meio deslocado, né? Há uma preocupação tanto de civis quanto de militares. A de deixar claro que o novo sistema de inteligência não servirá para bisbilhotar a vida das pessoas, nem perseguir ou constranger adversários políticos do futuro e dos próximos governos. Como função de Estado, estará focado na segurança nacional, como ocorre em todos os países democráticos do mundo. É isso aí, né, pessoal? Como eu disse aqui, acuse-os de fazer o que você faz. Ou vocês acham que aquela observação ali foi colocada no texto à toa? A BIM não será, a inteligência brasileira não será mais utilizada para bisbilhotar a vida ali de adversários políticos. Por quê? Porque era isso que a Dilma fazia. Assim como o Lula fez também. É só vocês darem uma pesquisada aí que vocês vão ver que certos membros de uma certa corte, né, foram alvo de, né, manobras ali de inteligência na época do Lula também. Alguns deles continuam ocupando os mesmos postos. E mesmo assim, acham que o Lula é um democrata. É isso aí, pessoal. Tá aí na cara, né? Vou mostrar para vocês agora uma matéria do ano passado a respeito de uma pessoa que provavelmente deverá se tornar o número 2 da BIM. Estão usando essa história toda como desculpa para tirar todo mundo da cúpula da BIM e colocar só os camaradas. O pessoal ali alinhado ideologicamente. Né? Vejam aí essa matéria. 11 de junho de 2023, texto do Poder 360. 8 de janeiro foi ataque à alma do Brasil, diz diretor da ABIN. Vou explicar daqui a pouquinho. Marco Cepic afirma que prioridades da agência são proteção do Estado Democrático de Direito, cibersegurança e mudanças climáticas. Eu não sei vocês, pessoal, mas primeiro, né? Defesa do Estado Democrático de Direito. No Brasil se tornou uma coisa genérica falar isso aí. Cibersegurança, beleza. Agora, como eles vão usar isso aí? A gente sabe já, né? Controle da internet. Agora, a BIM ter como prioridade mudanças climáticas, ô Marco CP, que loucura é essa? Esse cara aí vai passar a ser o número 2 da BIM. O número 2 da BIM. E ele é diretor, né, atualmente, porque ele é responsável pela escola de inteligência, né, formação de novos oficiais da Agência Brasileira de Inteligência. Vejam só o caminho, né, que a coisa tá seguindo aí. Né? É o mesmo caminho da época dos primeiros governos do Lula e do governo e meio da Dilma.
esse tipo de gente aí comandando a inteligência. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui a respeito do caso da busca, né, contra o Carlos Bolsonaro. Como eu já adiantei aqui para vocês, eles tiveram a pachorra de dizer um assessor do Carlos Bolsonaro tinha um laptop da ABIN. O cara não é assessor do Carlos Bolsonaro, tá na Bahia. Ele é um militar que foi cedido à ABIN na época do Alexandre Ramagem. E o laptop da ABIN está na casa dele porque a esposa dele é servidora da ABIN. E assim, vamos lá, né? Vamos lá. Antigamente, é mais ou menos como você tirar a lingerie de uma moça bonita, né? E ficar surpreso porque, né? Viu aquela coisa maravilhosa. Hoje em dia já não é bem assim, né? De repente você pode ter uma surpresinha, né? Mas, gente, que loucura! Você vai na casa de uma servidora da ABIN. O que você espera encontrar lá? Um laptop da Choquei? Né? Deve ser. Agora, pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção na origem de todas as narrativas que vocês vão escutar hoje a respeito desta operação, tá? É uma matéria escrita pela Daniela Lima. Caso vocês não conheçam a Daniela Lima, sorte de vocês, não procurem saber quem é. É uma pseudo-jornalista, um tanto quanto afetada, cheia de trejeitos, né, que não deixa, não faz questão nenhuma de esconder que odeia o Bolsonaro e a sua família. Né? Isonomia, imparcialidade, nível estratosférico. Né? E aí, pessoal, prestem atenção nisso que eu vou mostrar para vocês, porque tudo vai ficar muito claro. Eu preciso que vocês tenham essa informação em mãos para poder rebater tudo que vocês vão escutar aí. Computador da ABIN é apreendido com Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal apreendeu na manhã desta segunda-feira um computador da ABIN com o vereador Carlos Bolsonaro. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à operação ao blog. Vejam bem, a informação foi confirmada por uma fonte que, de acordo com a Daniela Lima, participou da operação. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de operação de busca e apreensão com mira em possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela ABIN. Agora vem a segunda parte interessante aqui. Um segundo computador da agência foi apreendido na casa de um dos assessores de Carlos Bolsonaro, que é casado com uma funcionária da ABIN. Não é assessor do Carlos Bolsonaro. Isso é mentira. Formalmente, a Polícia Federal não confirma e nem comenta a apreensão. Ou seja, toda essa matéria, vejam o título, né? Ela é impositiva, né, a matéria. Computador da ABIN é apreendido com Carlos Bolsonaro. Agora, tudo isso que está escrito aí é baseado em uma suposta fonte da Daniela Lima e não foi confirmado pela Polícia Federal. Simples assim, galera. Simples assim. Como funciona o jornalismo brasileiro profissional? Tem um bucha de canhão, uma ponta de lança, né? Nesse caso aí, a senhora Daniela Lima, que se presta a esse papelão, que vai lá e solta uma dessa. Vejam bem, o título da matéria é categórico. Um laptop foi encontrado em posse do Carlos Bolsonaro. Só que quando você lê o corpo da matéria, é uma alegação. Ela está afirmando que uma fonte, né, sempre uma fonte que não quis se identificar, sigilo da fonte, garantia constitucional, afirmou isso. A PF não confirmou. Não falou nada a respeito, formalmente. Então o que ela está dizendo é, eu tenho um contato dentro da Polícia Federal e o meu contato dentro da Polícia Federal, informalmente, me falou isso aí. Vocês viram que logo na sequência tem informação que é sabida por todo mundo, né, que não é verdadeira, é falsa, é uma mentira. O militar nunca foi assessor do Carlos Bolsonaro. Ele trabalhava na ABIN, em um cargo comissionado na época do Alexandre Ramagem. Então, é uma mentira que todo mundo sabe que é mentira. Isso aí não precisa de sigilo da fonte. É só checar. E ela não faz isso. Ela mente com a maior naturalidade. E não acontece nada com essas pessoas. Se você é da Globo, da CNN, da Band News, da Jovem Pan, agora também que entrou no esquema, né, no consórcio,
você fala o que você quiser. Se você mentir, você errou, você se equivocou. Né? Se você inventa uma informação que depois não é confirmada, você simplesmente escutou uma fonte. A fonte passou a informação errada. É disso que é feito o jornalismo dito profissional no Brasil. Então tá aí, tudo que vocês vão ouvir hoje é baseado nisso. Disseram também que a família Bolsonaro fugiu de barco quando chegou a Polícia Federal. De onde tiraram isso? Acordaram, tiraram a meleca, né? Uma catotinha, como se fala no Nordeste, do nariz. Aí pegaram, enfiaram no fiofó e puxaram assim. É mentira. Eles estão em Angra dos Reis. A família Bolsonaro adora pescar, pesca submarina. Deviam estar indo pescar. E aí viram a operação da Polícia Federal e voltaram a casa. É possível, inclusive, que a Polícia Federal tenha esperado eles saírem de barco para poder iniciar a operação. Ao contrário da Daniela Lima, eu não vou lançar a mão aqui de uma fonte fantasma. É apenas uma possibilidade. Esperaram eles saírem e aí foram iniciar a operação. É possível. Só que aí eles perceberam a movimentação estranha e voltaram. Agora, a Daniela Lima falou isso. O Ricardo Noblat falou isso também, inclusive postou uma foto do Bolsonaro no jet ski. Família Bolsonaro foge da Polícia Federal de barco. Tem o Xadi, né, o Xadê, também da UOL, falando a mesma coisa. É assim que funciona, pessoal. A mídia tradicional brasileira se transformou numa grande choquei, com o aval daqueles que dizem combater a desinformação. Eles não precisam mostrar prova de nada. Resumindo, é isso. Tivemos ontem uma live épica, histórica, que colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. E aí, no dia seguinte, literalmente menos de 12 horas após o fim da live, temos essa operação e essas pseudo-informações baseadas em uma alegação de uma jornalista completamente parcial, que é a Daniela Lima, e, na minha opinião, um tanto quanto desequilibrada emocionalmente. E aí isso tudo vira verdade porque todo mundo espalha isso como se fosse uma verdade absoluta. Daqui que você consiga provar que aquilo não é verdade, aí é uma outra história, isso é uma maratona. Quando resta comprovado que não é verdade, ninguém dá destaque, como aconteceu no caso das joias, como aconteceu na delação do Mauro Cid, ninguém fala mais porque era água de salsicha. E assim a gente continua, galera. É um grande circo. O Brasil é um grande circo. E nós somos os palhaços, porque a gente banca tudo, né? É tudo feito com dinheiro público. Então tá aí pra vocês. Parabéns ao Jair, ao Flávio, ao Eduardo e ao Carlos pela live sensacional, esclarecedora de ontem, né? E força pro Carlos por mais essa injustiça. Mas um dia, gente, não é possível, né, que a justiça não seja restabelecida no Brasil. Tem que ser muito pessimista realmente para achar que isso vai se perpetuar. Eu prefiro acreditar que não. Um forte abraço, a gente se vê por aí.